Olá, viajantes! Meu nome é Gustavo e eu tô sempre pelas Gerais e dessa vez eu fui convidado pelo Sebrae Minas para participar do Check-in Sebrae Minas na nova rota turística do Cerrado Mineiro, a Rota do Café do Cerrado Mineiro, em patrocínio Patos de Minas. Vem comigo conhecer esses lugares! Chegamos em Patrocínio no final da tarde do dia 19, deixamos nossas coisas no hotel e já fomos direto para o espaço Flor do Café, onde fomos recebidos com um jantar maravilhoso da chefe Gabi Tropicana. Minas Gerais, pessoal, representa a maior produção de café do Brasil. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, Minas Gerais o maior estado produtor de café. E nós estamos hoje no município maior produtor de café do Brasil e do mundo. Dentro dos pratos, trazer a cozinha que a gente já encontra aqui, mas apresentando o café de uma forma diferente do que as pessoas já estavam habituadas. A gente se fala de café especial, mas nunca se fala dentro da gastronomia. Durante o jantar ainda pudemos ouvir uma boa música com Paulo Márcio, que fez parte do Skank, e Misael Rodrigues no violão. Esses trompetes foram maravilhosos de ser ouvidos com esse violão incrível. Depois desse jantar maravilhoso, fomos pro hotel descansar e no outro dia, no dia 20 de junho, partimos em direção a Patos de Minas, que fica a 70 quilômetros mais ou menos de Patrocínio, para conhecer de fato as fazendas da Rota do Café do Cerrado Mineiro. Então esse foi o nosso primeiro dia visitando as fazendas da Rota do Café do Cerrado Mineiro. Bom dia, gente! Acabamos de chegar aqui na Fazenda Heitor, em Patos de Minas. Começamos oficialmente o primeiro dia da Rota do Café do Cerrado. A galera tá entrando aqui, vamos começar a conhecer e eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho. Beleza? Então vamos juntos pela Rota do Café do Cerrado. Valeu! Dona de tudo isso aqui. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui é da Sheila, viu? E eu que cuido aqui da sustentabilidade aqui da fazenda. Esse jardim impecável também? Esse jardim é meu, é responsabilidade minha. E já tem 30 anos que eu cuido aqui, cada ano faço um cantinho. E as árvores, e vocês vão conhecer as trilhas, porque quando a gente comprou aqui não tinha, aqui era fazenda de pasto, de gado. E então aí eu comecei a plantar onde não tinham tirado as árvores, não é? E aí o resultado vocês vão ver, é maravilhoso, porque não tinha água aqui embaixo. E eu queria pôr uma pinguela lá, para coisa de infância. Não dá muito spoiler não, mas assim, deixa o pessoal com aquele negócio, o que vai acontecer daqui a pouco. No Carmo, do Paranaíba, nasci no Carmo. Quando a gente comprou a fazenda aqui, eu não sabia que eu tinha aprendido muito com meu pai, né? Que é uma pessoa assim, foi fora do tempo, porque ele cuidava das árvores, dos animais e das plantas, o que estava acabando ele cuidava de não deixar acabar. Então foi assim, era uma pessoa diferente. E eu não sabia que tinha aprendido isso, mas aí coloquei aqui em prática o que foi me vindo com o dia a dia. E hoje, como eu falei para vocês, a fazenda ela era pasto, né? Não tinha. E vocês vão ver, eu fui plantando e ficou tudo assim. Eu queria colocar uma ponte, uma pinguela, não tinha água. Aí eu coloquei, a gente foi plantando e a água voltou. Tinha água aqui antigamente. A vida voltou. Voltou, vocês vão ver em loco. Pessoal, mas muito feliz com a presença de vocês aqui, representa muito para nós do Sebrae. Agradecer muito mais uma vez, eu, dona Sheila, a senhora, o seu Márcio, Leonardo, Mariana, Marina, todo o time por nos receber aqui, viu? Assim, história do Cerrado Mineiro é espetacular.
Eu tenho muito orgulho porque diretamente com café eu atuo há 20 anos pelo Sebrae, na época como analista, depois hoje como gerente de uma regional. A nossa regional, ela é basicamente o Cerrado Mineiro da DO, são 50 municípios com 5 escritórios. E o mais incrível dessa história do Cerrado, da cafeicultura do Cerrado Mineiro, e aí realmente incrível mesmo, porque só tem 50 anos que isso aconteceu. De maquinário, de tudo, é uma realidade Cerrado Mineiro, né? Se a gente for para Caparaó, para as regiões de menores produtores, a gente vai estar falando de colheita manual, de produção de agricultura familiar. Então, essa diversidade do café brasileiro é isso, assim, cada área a agricultura é de um jeito, né? Que o solo permite, que o clima permite, principalmente o clima também. O jeito de secar café aqui que é no terreiro não é igual, o Caparaó é estufa, porque é úmido. Então são realidades Aqui, diversas. por causa de seu cerrado, a gente tem um relevo mais aplainado e um clima mais quente. É mais Seria seco, isso? né? Durante esse período aqui de inverno é um clima seco. E aí é quando você consegue colocar café no terreiro e secar. E aí é plano e as áreas são maiores, então entra a parte de maquinária e equipamento. Aqui é uma colheita no ano? É uma colheita no ano, começa em maio e termina em agosto. Tem regiões que é mais tempo? As regiões montanhosas você pode colher café de maio até novembro. Que o café vai amadurecendo aos poucos e é desuniforme, tem várias floradas. E antes da colheita, o que as pessoas têm que fazer assim para ter uma colheita boa? Qual que é um dos segredos aqui? Cuidar bem do pé de café, porque todo café que sai do pé é bom. Né? O que você pode fazer no terreiro, no processamento, é conservar a qualidade ou estragar. Porque sai do pé de café é bom. O que estragaria uma qualidade? Por exemplo, se você não deixar secar uniformemente, misturar lotes, aí você pode ter mofo, principalmente acontecer de mofar o café, de ter algum micro-organismo que não seja desejável naquele momento. O café vai perder mesmo, igual uma fruta madura. E aqui no Cerrado, qual que é o principal tipo de café que vocês cultivam? Cerrado é muito conhecido por cafés naturais, que é colher esse café com toda a casca, do jeito que ele está aqui, ele vai para o terreiro natural, inteiro, integral. Então nós temos a condição favorável para os cafés naturais. Então o café do Cerrado Mineiro é conhecido como uma área de processamento de café natural. A vareta vai fazendo essa vibração, derruba o café nas esteiras, as esteiras sobem com esse café pra cá e vai pra carreta. Divulgando também no Instagram da Fazenda as datas de visitação. A gente tem dias meio de semana e final de semana. A gente tenta montar os grupos, mas a gente recebe de 4 até 12, 15 pessoas. A gente abre as datas, divulga e monta os grupos para receber vocês, para vir conhecer a Reserva Heitor. E quais são as principais atividades que a pessoa, quanto tempo? Além da degustação dos cafés da Fazenda, a gente faz o passeio pelo cafezal e também nas trilhas ecológicas, que são 100% de área recuperada. O passeio ele tem variação de 2 até 4 horas de duração, podendo terminar com um almoço, como a gente vai fazer hoje nos Jardins da Fazenda. Quando eu era criança, eu andava pro meio do mato, dos pés de café e atravessava pinguelas. Olha essa aqui com essa água caindo. Eu estou aqui atravessando a pinguela, filmando, porque ela tá bem tranquila. Mas se eu cair, vocês vão ter uma gravação minha. Felizmente não caí e consegui atravessá-la filmando. Pode beber daqui?
Então pode ir. E eu tenho medo de altura. Ontem eu tava lá naquele edifício redondo de Uberaba, lá de Uberlândia, no teto lá, eu não chegava nem perto da coisa. Marcos Geraldo, eu sou gerente regional do Sebrae. A gente está aqui num dia de ativação da Rota do Café do Cerrado, no Tour Café e Ecologia. A Rota do Café é um instrumento muito importante de criar conexão com os apaixonados pelo mundo do café, onde a gente consegue traduzir toda a inovação, sustentabilidade e riqueza da cafeicultura do Cerrado para que o turista, o interessado, aquele que queira saber como isso acontece, possa ter um dia de experiência numa verdadeira propriedade rural da região do Cerrado Mineiro. A primeira turma que veio no Dia da Árvore, em 2008. Então eu fui a primeira turminha de crianças que veio fazer esse trabalho aqui há 17 anos. Como está sendo para você viver uma experiência em Minas Gerais que foge do tradicional de cidades históricas e tal, descobrindo algo bacana agora que é bem fora do circuito? Tô gostando muito, tô achando super interessante e descobrindo toda essa cultura do café também, que é algo que a gente tem como tão brasileiro e que a gente sabe muito pouco. Então eu acho muito legal estar conhecendo esses lugares onde a gente aprofunda muito conhecimento e além de estar no meio dessa natureza incrível aqui do Cerrado. E você tinha noção que Minas tinha uma boa parte do Cerrado? Porque normalmente a gente pensa no Centro-Oeste. Com certeza, com certeza. Tinha noção, mas não tinha noção que era tanto. Eu acho que tô descobrindo realmente uma Minas completamente diferente da que eu já tinha visitado. Mas em todos os momentos, todas as vezes que eu vim, sempre os mineiros foram muito, muito queridos e muito receptivos. Então, eu acho que a experiência de Minas tem muito também da gente daqui, do povo daqui. E agradeço muito a receptividade. Como uma boa gaúcha, seja bem-vindo para cá. Muito obrigada. Nós escolhemos. Sejam bem-vindos lá também quando quiserem. Mas quem fala mal de comida de mineira? Ninguém, né? Uai, Não tem jeito. na melhor comida do Brasil, não é? É verdade. Oh. É a nossa. Isso, dona Aparecida. O pudim de café, feito com café da fazenda, receita da Dona Sheila. E essa foi a nossa incrível experiência na Fazenda Heitor. Eu vou deixar aqui agora na tela para vocês os contatos, para quem quiser entrar em contato e verificar como fazer essa experiência também. Mas essa não foi a única experiência do dia. Da Fazenda Heitor, seguimos para a Casa Brussel, que tem cafés e vinhos. Você acha que Minas Gerais não tem vinhos? Você acha que o Cerrado não tem vinho? Tem, com a plantação lado a lado com o café. Então vem comigo conhecer um pouco mais da Casa Brussel. E apoiar a Rota do Café, um projeto de turismo e que é tão novo e tão desafiador para a nossa região, que a gente sabe produzir muito bem, mas a gente ainda não sabe vender o melhor que a gente tem. Então, que são as pessoas, que são as experiências, a gente tem um potencial gigantesco de turismo. Então, apresentar isso e estar aqui com vocês essa tarde, acho que é o início de um grande projeto que a gente acredita muito. Então, quando saiu a Rota do Café, a primeira coisa que a gente quis é entender como que a gente faz. Na época eu mandei para a Nayara e aí depois estendeu para todo o Sebrae e a gente conseguiu entrar dentro da rota porque, mesmo sendo grande, a gente queria mostrar que é possível produzir grande com todas as responsabilidades e acolhendo toda a comunidade. Então a gente vai começar a nossa experiência. A nossa experiência começa com 3 cafés. A gente tem um arara cereja descascado, um topázio fermentado e um ibairi que a gente vai preparar agora para vocês. Então são 3 tipos de café diferentes, um mais leve, delicado, lembra flor de café, e é o café que o ano passado se destacou muito entre os concursos. Olá pessoal, meu nome é Fernando, vou falar um pouco aqui do processo de colheita aqui na Casa Bruxel, na Fazenda Chuá. Hoje a gente não colhe o café manual, todo o café nosso aqui é colhido com mecanizado. Essa aqui é uma variedade arara, é o primeiro ano, a primeira safra dela. A gente está com a expectativa boa de em torno de 40 a 45 sacos por hectare. Um dos questionados que foi me falado, que foi me perguntado,
se o café especial ele pode ser colhido com máquina. Pode ser colhido perfeitamente com máquina. Aqui é uma área que a gente vai colher, a gente tem uma máquina nova que a gente comprou só para colher, que ela é adaptada para fazer esse tipo de colheita, só que ela é passada somente uma vez na área. Por que a gente passa só uma vez na área? Para a gente não fazer a gente fala o resbalo da planta, para a gente deixar a planta para o próximo ciclo. Após a colheita aqui, a gente leva para o processo do lavador que a gente tem aqui na empresa. Lá é feito toda a separação, a gente separa o verde, o boia, o passa, e é feito todo o processo que daí se deriva o café especial. Como vocês puderam ouvir, nós fizemos muitos aprendizados sobre a produção de café ali no Cerrado e ainda pudemos ir lá e colher o café na planta, ou seja, lá no pé de café. Juntamos os nossos cafés depois e fizemos uma divertida brincadeira sobre quem colheu mais o café. Ainda depois dessa colheita, dessa experiência com café, podemos ir para a área das uvas, o cultivo das uvas, e verificar como que é feito lado a lado o cultivo das uvas no parreiral, aqui perto dos pés de café. A planta, onde que ao invés dela produzir lá no final do ano, ela vai produzir no meio do ano. Onde Casa com a colheita daqui também. Também. Só que a nossa intenção não é casar com a colheita do café, e sim a gente conseguir fazer a maturação fenólica da uva a ponto de ter um bom vinho. Então, como que isso acontece? A gente poda de formação lá em setembro, outubro, e depois a gente faz a poda de produção em fevereiro, março. Quanto mais tarde, mais risco a gente tem de não conseguir colher as uvas dentro da janela de inverno. Então, a gente também tem uma associação, que é a Amprovin, que ela fiscaliza se o vinho realmente é de dupla poda e se ela é colhido da época do inverno. Então, como que ele é feito isso? Depois que a gente vinifica, a gente tem, toda vez que a gente vai envasar o vinho, a gente tem que passar pela associação, eles provam, ver se o vinho está todo certinho, está tudo dentro do padrão de vinho de inverno. Depois disso, verificam qual que foi a época colhida da uva. Então, essa uva precisa ser colhida do primeiro dia ao último dia de inverno. A Lina havia falado, a gente trabalha com dupla poda, é feito a primeira poda em setembro, né? E que é a poda de formação. O que é essa poda? A gente tem... Chegam para cá para vocês verem. Todo esse processo que vocês estão vendo aqui, a gente faz ele antes, na poda de formação. A gente tem que conduzir a planta. Depois, 15 dias após a colheita, vamos falar assim, você saiu da colheita, vai fazer a poda de formação. Você vem e poda ela aqui embaixo, faz uma poda baixa. Seria base mais um. O que seria base mais um? Melhor de cá. Essa aqui é a base. Seria a nossa planta formada. E um detalhe, ela demora 3 anos para chegar no estágio de produção. Base mais um seria essa base mais uma gema, que vai formar esse esporão ou esse esporão aqui, que é esse mais atrasado aqui. A gente vai conduzir toda a planta praticamente até fevereiro. Em fevereiro a gente vem e faz a poda de produção, que é nesse estágio que a gente está hoje aqui. Nessa poda de produção já é diferente. A gente já faz a base mais 3 ou mais 4 gemas. O que são gemas? São esses pontinhos aqui que vão formar os brotos. Bem, como vocês viram, primeiro a gente tomou um café, depois foi ver como que era o cultivo do café, o cultivo da uva e agora o final da tarde, um pôr do sol incrível pra gente degustar belos vinhos com harmonizações incríveis e o melhor da culinária mineira, aquele pão de queijo recheado com pernil que só aqui em Minas você encontra. Foi incrível a visita à Casa Bruxel. Vou deixar aqui as informações para que você agende a sua visita lá na Casa Bruxel e tenha experiências incríveis como eu tive. Bem, gente, chegamos ao fim do primeiro episódio dessa viagem incrível para o Alto Paranaíba, no Cerrado Mineiro. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever, de compartilhar e de curtir. Comenta aqui o que você achou de mais interessante. E não se esquece, no próximo episódio a gente vai trazer as fazendas de patrocínio. Tem muito mais coisas boas vindo por aí.